A minha vizinha, quando soube que eu fazia um curso de arte dramática no tablado, me disse que eu não sabia que para fazer papel de empregada precisava fazer curso. Perguntinha rápida. Qual o primeiro personagem de O Clone que vem na sua cabeça? Talvez a sua resposta seja algum dos 3 Murilos Benício da história. Ou a Jade, Radija, Mel, Regininha, Vera Fischer pedindo um Tecno, Dona Jura, Tiwara e pelo amor de Deus, pra que tanta gente? Mas talvez algum de vocês tenha pensado em alguém que eu não citei. Talvez, seja lá por qual motivo, o personagem específico tenha reverberado mais na sua lembrança. Um personagem muito importante, um dos mais importantes. Uma pessoa que, se não fosse por ela, o personagem que dá título a essa história sequer teria existido. Eu tô falando não dessa pessoa, mas dessa pessoa. Deusa, a mulher que deu vida ao clone, que engravidou, que cuidou, porque mãe é quem cuida, né? Mas tem algo estranho e meio sinistro sobre essa personagem. Ela é crucial pra história, mas ao mesmo tempo nem tanto. Ela é mãe do clone, porque mãe é quem cuida, mas ela é abandonada, desmerecida, deslegitimada o tempo todo. Mas eu não sou babá não, eu sou a mãe dele. Tá bom. O que é dessa personagem? Por que ela tá ali? Será que eu tô pronto pra racializar o debate? Acabei de almoçar, velho. O Clone foi uma novela ambiciosa, uma narrativa épica, de grandes pretensões, com 250 capítulos, mais de 70 personagens fixos, dezenas de viagens intercontinentais, e o tema da clonagem humana tá ali, no centro dessa bagunça toda. O elenco é, em sua grande maioria, formado por atrizes e atores brancos, inclusive no núcleo árabe. Tem alguns poucos personagens negros na história, mas dentre eles, a que tem mais tempo de tela e destaque na trama é Deusa, a mãe do clone, porque mãe é quem cuida. Mas se você é mãe de um clone, o negócio fica um pouquinho mais complicado. No período da escravidão no Brasil, era comum que famílias brancas confiassem a amamentação de seus filhos a mulheres escravizadas. Essa prática foi importada da Europa e se tornou comum não só aqui, como em todas as sociedades escravistas do continente americano. Nossa, muito obrigado, Europa, mais uma vez contribuindo. A figura da mãe preta ou ama de leite está presente em tudo que é canto da nossa cultura. Mas eu não sou babá não, eu sou a mãe dele. Tá bom. Várias dessas mulheres tiveram que deixar de amamentar seus próprios filhos para alimentar e cuidar de crianças brancas. Algumas dessas mães chegaram a ser afastadas de suas famílias, a abrir mão do que ainda sobrava de suas identidades, que já eram sacrificadas no sistema que pressupõe que uma pessoa pode ser dona de outra. Sobre esse assunto, a teórica Grada Quilomba fala o seguinte: historicamente, mulheres negras têm tido essa função de serem corpos sexualizados e reprodutores de trabalhadoras e trabalhadores, isto é, têm a função tanto de amantes quanto de mães. Durante o colonialismo, seu trabalho foi usado para nutrir e prover a Casa Branca, enquanto seus corpos foram usados como mamadouros, nos quais as crianças brancas sugavam leite. Apesar disso, essa prática foi percebida por certas pessoas como uma das principais evidências de que a escravidão no Brasil não foi tão cruel assim. Imagina! A convivência entre os escravizados e os colonizadores era, na maior parte do tempo, pacífica, afetuosa. Olha essa imagem! Essas mulheres praticamente nem eram escravas, elas eram parte da família. Variações dessa ideia permanecem sendo replicadas até hoje. Diogo era um menino muito lindo! A ama de leite continua sendo usada por muita gente como álibi para escapar de acusações de racismo e continua marcando presença, de uma forma ou de outra, na nossa sociedade e, consequentemente, no nosso principal produto cultural, a telenovela. Olha esse aviãozinho, esse aqui é o que ele mais gostava. Embora a maior parte da nossa população seja composta por negros e pardos, a telenovela brasileira é, majoritariamente, um produto feito por pessoas brancas para pessoas brancas. Igual todas as coisas. É porque a televisão, dos anos 70 até começo de 90, por aí, ela era especificamente dirigida a uma classe média e um pouco da classe média alta. Quer dizer, a classe menos favorecida, essa não tinha espaço porque não era uma boa estética para a televisão.
Com algumas poucas exceções, os personagens negros historicamente são, em sua maioria, serviçais, babás, seguranças, empregadas domésticas. Se precisar de qualquer coisa, é só chamar. Em A Negação do Brasil, o documentário que virou livro, o cineasta e pesquisador Joel Zito Araújo fala justamente sobre a trajetória do personagem negro na novela brasileira. De acordo com ele, foi acentuada nos anos 70 a tendência de utilização do personagem negro como uma espécie de protetor do protagonista, representado por atores brancos. Personagens como Zilda de Laços de Família, Sheila de Caminho das Índias e Dalva de O Clone são remanescentes dessa ideia de anjo da guarda. Se precisar de qualquer coisa, é só chamar. Mas elas também estão relacionadas ao arquétipo ou estereótipo mesmo da mãe preta, a mulher negra que vive em função de uma família branca, que foi privada de sua individualidade, que cuida dos filhos do patrão como se fossem seus e que parece não ter vida própria depois que os personagens brancos saem de cena. Esse tipo de personagem ou alguma variação dele aparece o tempo todo nas novelas brasileiras. É a representação mais direta da figura da mãe preta na nossa ficção. Mas chama a minha atenção quando esse estereótipo surge de maneiras menos óbvias, quase que disfarçado de outra coisa. Por exemplo, numa novela com elementos de ficção científica, na forma de uma mulher negra que, por coincidência do destino, acaba tendo que criar o filho de uma família branca como se fosse seu, e que, para reforçar o argumento ético proposto na trama, é privada do direito de ser, de fato, mãe dessa criança. Eu não quero ser seu filho! Por onde eu começo? Na última vez que eu toquei nesse assunto, há muito tempo atrás, eu comentei que Glória Pérez é uma autora muito preocupada com as repercussões éticas e morais de inovações tecnológicas e que ela costuma abordar persistentemente esses temas nas obras dela. Em Barriga de Aluguel, ela falou de inseminação artificial. Em De Corpo e Alma, ela falou de doação de órgãos. Em Explode Coração, os perigos da internet. E em O Clone, bronzeamento artificial. E clonagem humana também. Mas ela também se preocupa com as repercussões espirituais e religiosas das tecnologias. É por isso que, apesar do processo de clonagem e o clone ser conduzido de forma mais ou menos realista por um geneticista numa clínica de fertilização, tem uma camada de misticismo ao redor dessa trama. O personagem Léo, o clone, é visto como um ser de outro mundo, como resultado das ações de um homem que quis ser Deus. Esse cara aqui é o Dr. Frankenstein da história, Barbieri. Então, por um lado, a história desse clone está conectada com a realidade. É tudo baseado em pesquisa, em ciência. Mas, por outro lado, o Léo, o clone, é um ser de outro mundo e o resultado das ações de Barbieri que quis ser Deus. Ou seja, apesar dele ter sido gestado no útero dessa mulher, por causa da carga de misticismo que essa história precisa ter, o Léo não pode ter uma conexão afetiva com a mãe. Eu não quero ser seu filho! Porque se ele tivesse uma conexão afetiva com essa mulher, ele seria um menino de verdade, e não um clone. Em O Clone, tá implícita essa ideia de que a conexão entre mãe e filho é um negócio sagrado e quase divino que jamais poderia existir na vida de Léo, porque ele é um clone. Ele não é um menino de verdade. Ele não foi criado por Deus, ele é uma aberração, um ser de outro mundo, o resultado das ações do Dr. Frankenstein, do Barbieri. Ele tem uma mãe biológica, porque a ciência diz que ele precisa ter, mas ele tem pouco ou quase nenhum laço afetivo com ela, porque, novamente, o misticismo dessa novela diz que isso simplesmente não é possível. Porque o Léo não é um menino de verdade. Ele não é gente, ele não foi feito por Deus, ele não existe. Não foi feito por ela. E como ele não existe, ele não pode ter mãe. Para reforçar a narrativa do clone como um ser que não tem lugar no nosso mundo e para transformar essa história numa grande discussão sobre o conflito entre ciência e religião, a relação de Léo com a mãe precisava ser reduzida puramente à biologia. E uma das principais consequências dessa abordagem da clonagem humana é a sequência de violências sofridas por essa mãe, a personagem Deusa, uma mulher negra interpretada por Adriana Lessa. No início da novela, a Deusa procura a clínica de Barbieri para fazer uma inseminação artificial. Ela sonha em ser mãe, ela quer muito ter um filho e ela decide fazer isso de forma independente, de forma empoderada. Tô numa boa hora para ter meu filho. Tô melhorando de vida. Mas pro azar dela, o dono da clínica que ela procura é o Dr. Frankenstein, Barbieri. Um cara que tinha acabado de perder o afilhado no acidente, um cientista ambicioso que sonha em romper com os limites humanos da ciência. Blá, blá, blá. Para mais detalhes sobre a trama da novela em si, assiste meu outro vídeo.
Depois de uma série de coincidências, atrapalhadas e desencontros, Quem foi que mexeu aqui? o que acontece é que no capítulo 17 da novela, Deusa sai da clínica achando que estava grávida do seu filho biológico, fruto de uma inseminação artificial convencional. Beleza, mas não. Ela estava grávida do terceiro Murilo Benício da história, o mais bronzeado dos três. Albieri, em sua busca ambiciosa por romper com os limites humanos da ciência, Blá 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 blá. insemina a Deusa com as células de Lucas, sem que ela saiba. Albieri usa o corpo de Deusa, sem que ela saiba, como parte do experimento científico dele. Eu acho que isso me lembra alguma coisa. Vamos falar de ciência. Em abril de 2020, a emissora francesa LCI exibiu um debate entre dois médicos sobre propostas de vacinas contra a Covid-19. Aí, durante o debate, um dos médicos falou o seguinte: isso pode ser polêmico, mas não deveríamos fazer um estudo na África, onde as pessoas não usam máscaras nem tratamentos de reanimação? Isso acontece em casos de AIDS, onde prostitutas são usadas para testar certas coisas, porque sabem que estão muito expostas e não têm proteção. Ok, acho que é o caso de cancelamento, né? Em resposta ao que foi dito por esses dois idiotas, o ex-jogador de futebol marfinense Didier Drogba tweetou o seguinte: é inconcebível que continuemos a aceitar isso. A África não é um laboratório. Eu denuncio fortemente essas observações sérias, racistas e desdenhosas. Ajude-nos a salvar vidas na África e a impedir a propagação desse vírus que está desestabilizando o mundo inteiro, ao invés de nos ver como cobaias. Os líderes africanos têm a responsabilidade de proteger as pessoas dessas conspirações hediondas. A ideia de que a África e, por extensão, os corpos negros que vieram de lá não são nada mais do que cobaias humanas não é bem uma novidade. Não são só esses médicos que falam esse tipo de coisa. Essa mentalidade ainda é institucionalizada nesse mundo pós-colonial que a gente vive. E ela se reflete de maneira ainda mais clara durante uma pandemia. É um problema muito sério que afetou e continua afetando populações negras, pobres e indígenas ao redor do mundo. E o que é que isso tem a ver com clone? Deixa eu contar mais uma história. Esse cara aqui é o James Marion Sims, um cirurgião estadunidense do século XIX. E ele ficou conhecido como o pai da ginecologia. Na Inglaterra, existe um hospital com o nome dele, e nos Estados Unidos existem memoriais e estátuas erguidas em sua homenagem. Mas em 2018, uma dessas estátuas foi removida do Central Park, em Nova York. O motivo da remoção da estátua é que esse cara foi uma figura, polêmica. Ele era dono de escravos, mas até aí tudo bem. E as descobertas médicas feitas por ele foram às custas de experimentos em humanos, mais especificamente em mulheres negras. Essa história toda é melhor resumida pela pesquisadora do Renda Ojanuga, num artigo publicado em 1993. Sua fama e fortuna foram resultado de experiências antiéticas com mulheres negras desamparadas. Dr. Sims, o pai da ginecologia, foi o primeiro médico a aperfeiçoar uma técnica bem-sucedida para curar a fístula vesicovaginal. Mas em sua busca por fama e reconhecimento, ele manipulou a instituição social da escravidão para realizar experimentos em seres humanos, o que por qualquer padrão é inaceitável. Por que eu tô falando disso? Porque eu acho que tem um paralelo interessante entre esse cara e esse cara. Eles são até meio parecidos. Os dois são brancos, nada contra. Albieri não era dono de escravos, nem praticou cirurgia sem anestesia em mulheres escravizadas, mas ele usou, mesmo que por acidente, o corpo de uma mulher negra desamparada num experimento científico antiético, em troca de glória, de uma massagem no ego, e eu acho que ele queria ressuscitar o afilhado morto, ou algo do tipo. Sei lá, meu filho, resolve na terapia. No final da novela, Albieri fica aterrorizado com a possibilidade de ser execrado pela comunidade científica. Bom, quer dizer que eu posso estar acabado? E é isso que motiva ele a fugir pro deserto lá no último capítulo, para gravar o clipe de sua cara. Mas o curioso dessa história é que a questão ética debatida aqui não é o que ele fez com a deusa, e sim a clonagem humana em si. O centro da discussão é sempre o conflito entre a ciência e a religião, e não as consequências reais nas vidas humanas que são atingidas pelas decisões do Albieri. Pelo menos não quando a vida humana é a vida de uma mulher negra, né? Engraçado. E essa nem é a pior parte. Durante toda a novela, Deusa vê sua maternidade invalidada pelos outros personagens, por figurantes que acham que ela é babá da criança, por Leônidas numa batalha judicial, pelo próprio Léo e, de certa forma, pela novela em si. Isso sem falar na presença opressora de Albieri na vida dela depois que Léo nasce, que chega a um ponto tão absurdo que Deusa precisa mudar de estado pra escapar desse cara que fica querendo ser pai do filho dela. É violência atrás de violência, sofrimento atrás de sofrimento, capítulo após capítulo. E a novela não parece preocupada em retratar essa violência como violência. Parece que gosta de me ver atormentada. O sofrimento de Deusa é tipo um efeito colateral, porque o que importa mesmo nessa história são os outros personagens. É quase como
como se, ao ser violentada e deslegitimada como ser humano, Deusa estivesse apenas cumprindo o seu papel de mulher negra numa história escrita por brancos. Tudo isso aqui é normal, é o esperado, faz parte. Alguém pede desculpa a essa mulher em algum momento? Alguém reconhece a sequência de agressões que ela sofreu durante 250 capítulos? Não. O único consolo que Deusa tem é quando, quase no final da novela, a justiça reconhece ela como mãe legítima de Léo. Um homem de 30 anos, fantasiado de adolescente, que ela basicamente já terminou de criar. E que vai embora pro deserto com a Biele depois disso. Uau, obrigado, eu acho. Pra escrever o roteiro desse vídeo, eu achei que seria interessante conversar com algumas mulheres negras que assistiram a novela, em 2001 ou em algumas das reprises. E as mensagens que eu recebi foram reveladoras. Eu vou ler algumas pra vocês. Deusa. Que nome ótimo, aliás, pra alguém que não é tratada como gente. Ela era uma mulher negra, forte, dançarina, querendo fazer a carreira dela, se bem me lembro. E ela também queria um filho, mas tudo que aconteceu foi horrível. O corpo dela foi usado contra a vontade dela pra um fim que não era o que ela queria. Ela foi cobaia sem saber. Quando ela finalmente teve o filho que ela tanto sonhou, ela não teve paz em nenhum momento. O filho era dela e não era. E no final, ela foi desrespeitada enquanto mulher, invalidada como mãe e ainda terminou sem o filho. Eu lembro de muitas cenas dela chorando, desesperada e quase nenhum acolhimento da dor daquela mulher. Ela foi violentada do começo ao fim e foi surreal a forma como quem assistia naturalizou a situação. Todas as mocinhas sofredoras foram dignas de pena, ela não. Esses foram alguns highlights. Eu recebi muitas mensagens de muitas mulheres que, além de me ajudarem com sugestões de leitura, também me ajudaram a ter um pouquinho de perspectiva sobre como a Deusa foi percebida por mulheres negras na época. E isso foi muito importante porque, eu não sei se vocês perceberam, mas eu não sou uma mulher negra, né? A minha intenção aqui é analisar um produto midiático. E eu tenho perfeita noção de que meu olhar não é bem neutro, né? Eu não podia simplesmente vir aqui e falar um monte de coisa puramente da minha cabeça. Eu tive que aprender a ler pra fazer esse vídeo, basicamente. Mas ele não acabou ainda. No começo desse vídeo, eu coloquei uma frase do autor Robert Scholes, que diz o seguinte: nenhum escritor consegue inventar um mundo. Então, qualquer mundo ficcional assimila mais do que o que pode ser criado pelo seu autor. Eu pensei muito nessa frase enquanto eu preparava isso aqui. Enquanto eu assistia a novela e lia sobre ela. Eu tava pensando sobre as escolhas que os autores fazem ao escreverem suas histórias. Glória Pérez não inventou um mundo do zero ao escrever O Clone. A novela se passa no nosso mundo, mas a autora criou extrapolações e sobrepôs situações umas sobre as outras. Enfim, ficção. Ela inventou uma versão do nosso mundo em que o ator Juca de Oliveira, numa clínica no Rio de Janeiro, consegue clonar um ser humano. Eu não sei se isso é possível. E ela deliberadamente escolheu uma atriz negra para interpretar a mulher que dá luz ao clone. Ela deliberadamente escolheu uma mulher negra para sofrer todo tipo de humilhação e violência, para ser cobaia de um cientista com complexo de Deus, para ser a reprodutora de uma criança branca geneticamente e afetivamente ligada a outra família. Por que Glória Pérez fez isso? Ela queria incitar um sofisticado debate racial? Ela queria trazer um grande questionamento sobre os papéis delegados a mulheres negras na nossa sociedade? Eu não sei porque eu não sou telepata, né? Mas na minha percepção pessoal, não tem desconstrução nenhuma aqui, né? Deusa é só uma maneira muito criativa de reafirmar um discurso velho. Porque, novamente, qualquer mundo ficcional assimila mais do que o que pode ser criado pelo seu autor. Porque é muito difícil escapar desses arquétipos e dessas imagens construídas historicamente. E mais difícil ainda quando você não tá tentando. Quando a maior emissora de TV de um país passa décadas criando produtos ficcionais protagonizados por pessoas brancas, ela tá passando uma mensagem com isso. Nem sempre essa mensagem é intencional, mas é um pouquinho intencional, sim. A mensagem de que só tem lugar pra branco na TV. Quando a maior emissora de TV escolhe atrizes e atores negros pra interpretar quase que exclusivamente serviçais, babás, seguranças, garçons, empregadas domésticas, a mensagem também é clara. Esse é o lugar dessas pessoas. Existem exceções, eu sei disso, e as coisas estão um pouco melhores hoje, é verdade. Mas essa mensagem foi repetida exaustivamente, até ser naturalizada no nosso discurso. Esse é o lugar dessas pessoas. É pra isso que elas servem. Entre 2009 e 2010, a Rede Globo exibiu uma novela chamada Viver a Vida, escrita por Manuel Carlos e protagonizada por Thaís Araújo, que interpretava a primeira protagonista negra do autor, a primeira Helena Negra de Maneco. A novela foi um fracasso e a personagem da Thaís Araújo foi muito mal recebida pelo público da época. Segundo a própria Thaís, numa entrevista pro UOL do ano passado, era uma personagem que o Brasil, naquele momento, não conseguia compreender. Uma mulher negra, rica, com sucesso. Até hoje é assim. Você precisa explicar por que o negro tá nessa posição, como conseguiu chegar e por que está ali. Interessante, Thaís. Interessante. Mas peraí, não foi nessa novela que... Ai... Que dor.
ter sido só uma coincidência, então, que o Manuel Carlos escreveu uma cena em que uma mulher negra se ajoelha pedindo perdão para uma branca e recebe de volta uma bofetada, igual uma escrava em um assim-ah. A lição aqui é de sempre. Existe uma listinha pré-determinada de lugares que uma pessoa negra pode ocupar no imaginário branco. A mãe preta, o anjo da guarda, subserviente, serviçal, babá, segurança, garçom, a cobaia humana, a mulher pobre e sofrida que fala alto, que incomoda e que enche o saco quando tenta ocupar um lugar que não é seu. Em O Clone, tá bom, vai, um pouquinho diferente. É melhor até. Deusa tem vida própria e autonomia. Ela tem sonhos, ela é independente, emancipada e ela decide ter um filho sozinha, sem um homem, sem ninguém mandar e desafiando os olhos julgadores da família e dos amigos. Mas o que ela ganha com isso? Ela fica grávida no capítulo 17 e sofre até o 250. E a novela sequer reconhece o sofrimento dela como um sofrimento legítimo, como se ela estivesse sendo karmicamente punida por querer ser livre, por querer ser mãe nos seus próprios termos e por sonhar. Esse não é o seu lugar, deusa. Esse aqui não é o seu filho. Você não pode ter essa vida, você não tem esse direito. Quem você pensa que é? Ai, onde é que eu tava mesmo? Essa é a hora que eu falo que eu não quero cancelar a Glória Pérez. Eu não quero cancelar a Glória Pérez. Eu quero cancelar você. Não, calma, peraí. Eu tentei escrever esse vídeo de um jeito que ele funcionasse sozinho, por causa das métricas. Mas não tem como escapar muito do fato de que ele é uma parte 2. E o motivo de eu ter dividido esse conteúdo em 2 partes é que eu queria apontar as questões problemáticas do Clone, mas sem desmerecer os méritos da novela. Quando eu disse na parte 1 que o Clone é a maior obra de fantasia e ficção científica produzida no Brasil, eu falei isso com convicção, porque eu já tinha essa parte 2 em mente, mas quando eu sentei a bunda na cadeira para de fato pesquisar sobre a novela e entender o impacto dela na nossa cultura, eu fiquei genuinamente surpreso com as informações que eu descobri, as coisas que eu falei lá na parte 1. O Clone foi uma novela muito importante, muito ambiciosa e cheia de méritos. Mas a novela também tem muitos problemas no que diz respeito a questões raciais e étnicas. Uma coisa não anula nem compensa a outra, necessariamente. Na minha opinião, elas coexistem. É possível apreciar os aspectos positivos de uma obra de ficção, ao mesmo tempo que você reconhece os problemas dela. Eu juro que é possível. Não é sobre cancelar nem passar pano. É um aprendizado. A gente vive num país confuso, que foi construído em cima de muita violência e relações raciais complexas. As consequências desse passado sinistro tendem a transbordar repetidamente por onde a gente menos espera. Nas nossas relações individuais, na política, na cultura pop, no jornal, na novela, a gente aprende o que com isso? Porque se a gente não aprende, a gente está fadado a repetir as mesmas histórias, os mesmos personagens, os mesmos estereótipos, as mesmas cenas, os mesmos tapas e as mesmas violências. E ninguém quer isso, né? Ninguém quer, né? Vocês devem estar se perguntando por que eu não falei da questão das drogas na novela, né? Já que foi uma questão tão forte. Eu não falei porque isso vai estar na parte 3. Tô brincando. Não vai ter parte 3, não. Deus me livre. Pra mim, chega. Chega!